Fala galera, a inteligência artificial vai dominar tudo. Na última semana, o milionário, bilionário, trilhardário dono do Twitter, da Tesla e de muitas outras empresas aí, o Elon Musk, junto com mais uma porção de gente, as pessoas as mais diferentes possíveis, contando aí com professores, historiadores, engenheiros e muita gente aí da área da tecnologia, da informação, também historiadores como Yuval Harari, publicaram uma carta que iniciou essa carta com 1000 signatários para de repente ela já chegar no sábado, dia 1º de abril, com 2.500 signatários. E essa carta propunha o seguinte, que os desenvolvedores de inteligência artificial, parecida, por exemplo, com o chat GPT-3, dessem um freio no desenvolvimento dos mecanismos dessa ferramenta por 6 meses, para que se pudesse pensar em como seria possível criar mecanismos de contenção do avanço desregrado da inteligência artificial. Tem que rir, né? E tudo isso por quê? Porque, afinal de contas, eles estão com medo de que a inteligência artificial venha a dominar o mundo. Para vocês terem uma ideia, o governo italiano proibiu o uso do chat GPT. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Eu sou o Marcos Vinícius, esse canal é o canal Espiritualidade Urgente. O que tem a ver chat GPT com um canal de espiritualidade? Muita coisa. Não se assuste, porque em breve vou estar lançando um vídeo aqui sobre espiritualidade e inteligência artificial. Dá para falar sobre isso. Enquanto não chega esse vídeo, eu quero que você considere a possibilidade de, sem usar os artifícios da inteligência artificial, se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, o mais importante, fazer aquele comentário inteligente a partir da sua inteligência. Por que o comentário é importante? Porque ajuda a gente a alavancar o vídeo, a alavancar o canal e conseguir prosseguir aí com a nossa ideia e o nosso trabalho. Vamos ao nosso tema de hoje, então, sobre esse risco da inteligência artificial dominar o mundo, tipo lá a série de filmes que eu já não sei nem mais quantos tem, hein, gente? São 5? São 6? Exterminador do Futuro? Sei lá, me perdi. Bom, mas lá pensando no Exterminador do Futuro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe mesmo este risco? E a gente precisa pensar no seguinte. Primeiro, um fato. Qual é o fato? Há uma revolução tecnológica acontecendo. Essa revolução está em andamento. Ela é semelhante, por exemplo, à revolução que aconteceu com o surgimento da própria internet. E as pessoas estão entre perplexas, admiradas, fascinadas e outras estão apavoradas. E normalmente as pessoas apavoradas tendem a querer apavorar os outros. Há mesmo risco da inteligência artificial sair do controle, se tornar autônoma totalmente e fazer um estrago aí na sociedade. O Yuval Harari, ele diz lá na carta e em entrevistas que o avanço inexorável da inteligência artificial pode roubar a essência humana. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema que a gente está refletindo hoje, a partir de 3 aspectos que eu quero trazer para você, sem brincadeira. Então, vamos falar. O primeiro aspecto é a produção de informações falsas, as fake news, a partir da utilização das ferramentas de inteligência artificial. Presta atenção, para produzir uma informação, as ferramentas de inteligência artificial fazem o seguinte. Primeiro, elas coletam dados de fontes diversas. Então vão lá, blogs, vídeos, matérias escritas, imagens, diversas fontes, dados são coletados. Dizem que a base de dados do chat GPT, que vai somente até 2021, é imensa. Não dá para a gente medir, não dá para a gente dizer a quantidade de terabytes, de não sei o que bytes aí, que eles possuem na sua base de dados. Então, coletam dados de fontes diversas. Depois, a inteligência artificial, ela processa esses dados. Fazendo o quê? Utilizando linguagem inteligente. Os programadores dotaram a inteligência artificial de uma linguagem inteligente. E, conforme a gente aprende sobre os algoritmos, por exemplo,
que são inteligências artificiais, os algoritmos ou a própria inteligência artificial, ela aprende conforme vai repetindo a informação. Isso aí é um fato também. E daí eles criam ou identificam tópicos e tendências. Por exemplo, quando você marca lá no streaming, lá no seu streaming favorito, seja Netflix, Amazon Prime ou qualquer um outro, que gostou ou não gostou daquela série ou daquele filme, o que o algoritmo faz? Ele te recomenda outros episódios, outras séries, outros filmes parecidos com aquele que você gostou. Então, se você gosta de comédia romântica, dificilmente o algoritmo vai te apresentar o filme do John Wick para você assistir. Então, eles são dotados dessa capacidade de criar essa tendência, de criar esses tópicos, de avançar num aprendizado inteligente sobre a comunicação. No final, eles geram a informação. Uma coisa importante, todo mundo que observa e analisa ou utiliza o chat GPT, o que sabe sobre ele? Que ele erra informações. Então, partindo dessa premissa, que eles coletam dados, processam dados e geram uma informação ou uma notícia, eles podem sim produzir informação falsa. Podem ser utilizados para isso, inclusive com um teor, com uma aparência de notícia verdadeira. E isso a gente sabe o quanto que a fake news é prejudicial, o quanto a fake news é uma coisa que faz mal à sociedade, faz mal à democracia, imputa mais injustiça no mundo. Nós precisamos, então, de uma forma muito clara, perceber que as ferramentas de inteligência artificial podem sim produzir informações falsas, desde informações bobas, como por exemplo, criado numa inteligência artificial de imagens, aquela foto que eu vou deixar aqui, ó, essa foto aqui que eu vou deixar para vocês verem do Papa Francisco com um casaco todo estiloso, né, todo moderninho, que é uma coisa que não foi verdade. O próprio autor da imagem já se arrependeu. E preste atenção numa coisa, a imagem foi produzida a partir de uma informação verdadeira. Qual a informação? O Papa Francisco realmente ficou doente, o Papa Francisco realmente estava com uma pneumonia e se recolheu por alguns dias. E ali estava uma imagem mostrando que ele saindo da sua reclusão, saindo do seu tratamento, todo encasacado, porque já que teve uma pneumonia precisava se proteger. É uma fake news boba? Mas e se fosse um assunto sério? E se fosse um assunto sobre a sua família? E se fosse um assunto sobre algo que podia mudar os rumos de uma situação? A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, é importante isso, a gente saber que eles coletam dados e podem produzir informações, notícias, situações totalmente falsas. Porém, para que isso aconteça, a inteligência artificial, como eu falei, precisa de dados. E aí nós temos o segundo problema que realmente pode fazer com que esse risco do descontrole do uso, do avanço da tecnologia, da IA, se torne um perigo, um risco para a sociedade. Esse risco, quem detém os dados? Quem é o dono dos dados? Nós temos aí uma realidade que é a seguinte: a cada dia é mais fácil, a cada dia é mais rápido, a cada dia é mais convincente a forma como a tecnologia captura os nossos dados pessoais. Desde o nosso uso do cartão de crédito, o nosso CPF que a gente tem que usar para tudo nesse mundo, as nossas informações que estão nas redes sociais, as fotos que a gente publica e por aí vai. Tanta coisa que a gente vai colocando à disposição dos detentores de dados. E aí a gente precisa pensar no seguinte: as informações, as opiniões, os dados pessoais, elas acabam formando um mega produto. Dizem alguns analistas, entre eles o próprio Yuval Harari, naquele livro dele 21 Respostas para o Século XXI, vou deixar o link do livro aqui no comentário fixado para você, ele diz que a commodity do século XXI são os dados, são as informações, vai valer mais do que petróleo. Essa é uma realidade que a gente está avançando. Por que vai valer mais do que petróleo? Porque cada dia mais há uma guerra sobre essa situação, sobre quem é que vai deter os dados, quem é que vai segurar os dados, quem é que vai ter
um maior controle sobre os dados e como é que esses dados serão utilizados. Você quer ver um exemplo de uso de dados pessoais de forma perigosa? Você lembra do caso que foi emblemático, o caso da Cambridge Analytica? A Cambridge Analytica, ela roubou dados pessoais sem autorização das pessoas, de milhares e milhares e milhares de usuários do Facebook. E, a partir de interesses escusos dela e dos seus investidores, ela utilizou esses dados para criar bolhas de informação nas eleições americanas de 2016 e também na votação do Brexit, que foi aquela votação se o Reino Unido deveria continuar ou não na União Europeia. E interferiu a tal ponto que o Reino Unido acabou decidindo sair da União Europeia e o Trump foi eleito. A gente viu no que deu a eleição do Trump. Bom, o interessante, por exemplo, sobre um dos assuntos desse é que hoje tem uma pesquisa fresquinha sendo lançada lá no Reino Unido, que 20% das pessoas que votaram a favor do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, estão profundamente arrependidas. Sabe por quê? Porque a promessa que havia a partir dessas bolhas de informação que foram criadas de que tudo iria melhorar não se cumpriu. Na verdade, tudo piorou, e isso tudo por causa do tomate. Você não sabia não? Pois é, hoje de cada 5 tomates consumidos no Reino Unido por uma pessoa, 4 são importados e é um custo cada vez maior. Então você vê como que o risco de controle de dados é muito grande no que se refere ao uso da ferramenta da inteligência artificial. Isso é um assunto muito importante. A sociedade realmente precisa se posicionar. Eu acho, inclusive opinião minha, que é mais importante essa questão do controle de dados e o uso da inteligência artificial do que propriamente a responsabilização das Big Techs sobre assuntos que são colocados nas suas plataformas. Porque as Big Techs, tudo bem, vão discutir, isso é censura ou não é censura, mas o problema é, quais são os dados que eles têm? Qual o tamanho da quantidade de dados que eles têm sobre o controle deles? Isso aí é uma coisa muito séria. E aí a gente vai para o nosso terceiro e último ponto, que é o seguinte: existe um risco real do domínio sobre as decisões humanas? Será que nós vamos chegar ao ponto de ver a inteligência artificial agir de forma autônoma, como lá no Exterminador do Futuro, nas máquinas, né? Lá a Skynet, aquela coisa toda, até no Exterminador do Futuro 2 é comentado sobre isso. Por que deixaram as máquinas chegar a este ponto? Por que não desligou a tomada? Lá no filme tem uma resposta. O Arnold Schwarzenegger, como o exterminador bonzinho, responde naquela hora que estão lá no laboratório o seguinte: não, antes de desligarem a tomada, o Skynet agiu e destruiu grande parte da humanidade, porque eles se tornaram autônomos, se tornaram inteligentes. O fato é que já existem decisões autônomas que a inteligência artificial toma e você nem percebe sobre isso, você nem nota isso. Por exemplo, você já sabe do carro autônomo que está sendo desenvolvido pelo próprio signatário da carta aí de freiem a inteligência artificial, o Elon Musk. Ele próprio desenvolve, junto com o Google e outras Big Techs lá do Vale do Silício, o carro autônomo que dirige sozinho e que toma decisões em tempo real. Viro para a esquerda, viro para a direita, sigo em frente, freio. Esse carro toma decisões sozinho. É lógico que por trás ainda existe a programação, existem os programadores, mas eles tomam decisões sozinhos. Estão sendo desenvolvidos drones de guerra, aqueles cães de guerra também, que são drones, só que drones sobre 4 patas. Eles são treinados a cada vez mais para tomarem decisões autônomas. Então isso já existe, não é que há um risco, não, isso já está acontecendo. Porém, na teoria da singularidade que eu citei, é o seguinte: o Ray Kurzweil, que é um futurista defensor dessa ideia, diz o seguinte, que eventualmente a IA ultrapassará a inteligência humana e se tornará capaz de se autoprogramar. Não é questão apenas de ficar mais inteligente, até porque ela tem mais dados, ela comporta na sua mente lá
mais dados, não é só capaz de ser mais inteligente, mas também de se autoprogramar e melhorar a sua capacidade de resposta em uma taxa exponencial. Essa é a teoria da singularidade, que diz que aí a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana. Eu fiz o seguinte, eu perguntei ao ChatGPT e eu quero ler para vocês na íntegra qual foi a resposta que o ChatGPT me deu sobre o risco da autonomia total das máquinas, pensando sozinhas, decidindo sozinhas, atingindo a essência da humanidade. Preste atenção, eu vou ler para você. Embora a singularidade das máquinas seja uma ideia controversa, muitos especialistas concordam que a IA tem o potencial de transformar radicalmente a sociedade e a economia em um futuro próximo. E é importante considerar cuidadosamente as implicações éticas e sociais desse desenvolvimento. Imagina as minorias que não têm poder para desenvolver a sua própria inteligência artificial, como poderiam ser afetadas através de um desenvolvimento sem freio desse mecanismo maravilhoso. Se você nunca utilizou o ChatGPT ou algum site semelhante, vale a pena. Faça boas perguntas, estude lá alguns assuntos, você vai ver que é bem interessante. Porém, nós precisamos refletir nesses 3 pontos: a produção de notícias falsas, o processamento e controle de dados e a detenção do poder sobre os dados, sobre as informações, e sobre o risco de não se controlar um desenvolvimento ético e responsável da ferramenta da inteligência artificial. Se você gostou desse assunto, se você chegou até aqui e gostou desse assunto, eu quero então te pedir que você considere a possibilidade de você se inscrever aí no canal, deixar o seu comentário, curtir o vídeo, e você nem precisa de inteligência artificial para fazer isso. Basta que você entenda o que está acontecendo e aí deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua companhia, que você aí curta bastante aí toda a tecnologia que a gente tem à disposição, mas que a gente não pare de lutar por justiça, pela democracia e por direitos para todos. A gente se encontra no próximo vídeo.